aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Como sempre, temos várias coisas pra gente falar. A primeira delas já é sobre a mídia, que nos últimos dias vem trazendo várias matérias, basicamente afirmando que Bolsonaro estava certo desde o princípio, só que agora, pasmem, a mídia está falando que tudo indica que os estudos estavam errados. Teve até uma reportagem na Band, uma matéria bem interessante na Veja. A gente vai falar sobre isso daí. Vamos falar também sobre aquele país, lá de lá, bem longe, tem várias coisas aí pra gente falar sobre ele. Vamos falar também sobre os governadores. Aparentemente, o ex-assessor do vice-governador, lá do Rio de Janeiro, né, o vice do Witzel, o ex-assessor dele delatou um esquema aí que envolve um monte de gente. A desaprovação do Dória tá aumentando. Quem que gosta do Dória, né? Vamos falar também do Centrão, gente. O Centrão aí vem mostrando resultados. Sim, vem mostrando resultados. Mas o Ricardo Barros agora fez um pronunciamento falando assim que a pauta moral conservadora, tipo assim, não tá no jogo. Ele entende que isso daí é uma pauta do presidente e o negócio dele é com o governo. A gente vai falar sobre isso daí e também temos coisas importantes para falar relacionadas ao Centrão, aprovações dessa semana, a pele do gás, marco do saneamento, tem uma questão da barragem e também temos uma questão para falar de vocês inscritos, o que vocês acabaram fazendo, para vocês, é que vocês ficam fazendo nas redes sociais. Mas vamos começar aqui, ainda tem questão também da Argentina. Carlos Bolsonaro voltou também, Carlinhos que estava desaparecido, agora tá lá com o bolso. Ele e Bonoro, os dois juntos, fotinha juntos, a gente vai comentar sobre isso também, que isso é bem interessante e também tá bem ácido nas redes. Mas vamos começar aqui já falando da mídia. E a Mônica Bergamo, ainda sobre aquele assunto de ontem, que é a questão que o Hélio foi convidado aí para prestar uns esclarecimentos à PF, porque ele falou que ele torcia, né, para que Bolsonaro passasse dessa pro melhor. E aí vem a Mônica Bergamo falar que ministro de Bolsonaro usa a lei da ditadura para pedir abertura de investigação contra jornalista. PF subordinada ao mesmo ministro intima jornalista para depor. Só que aí o Elton Benedito, funcionário do Ministério Público, explica para ela o que é que está acontecendo, né? Que ela acha que ela não entendeu. A Folha afirma ser lei da ditadura, mas na verdade é a Lei de Segurança Nacional, que não foi declarada inconstitucional pelo STF, tanto que fundamenta investigações que o mesmo jornal apoia e aplaude. O inquérito das fake news e o inquérito dos atos antidemocráticos. É aquela coisa, né? O pau que dá em Chico não pode dar em Francisco, eles não deixam, sabe? Constantino até resumiu bem. Esse pessoal, eles não lutam por uma causa. Eles se moldam de acordo com o alvo. Se o alvo é os conservadores, é bacana, é democracia. Agora, se o alvo são eles mesmos, não, aí agora é a lei da censura. É a grande mídia, né? A gente sabe, mas é bom trazer para você ver a própria fala dela e ela ser rebatida por um funcionário do Ministério Público. E aí, olha só isso daqui. Como é a oposição, né? Agora, eles inventaram, teve lá a questão do Steve, que foi preso lá nos Estados Unidos e por aí vai, que tem fotos com o Bolsonaro, tem fotos com o Eduardo Bolsonaro, tem fotos com o Felipe Martins, já tem foto com o Olavo de Carvalho, e agora vem assim, ó, oposição quer apurar relação de assessor de Bolsonaro com o empresário lá, o Steve, o carinha lá nos Estados Unidos. Vejam só. Aí você vê que Alessandro Molon, líder do PSB, vai apresentar na segunda-feira um requerimento para que a Câmara cobre oficialmente do Palácio do Planalto uma posição sobre o encontro do Felipe lá com o Bannon. Cara, olha, a pessoa fica procurando pelo em ovo. Fica procurando pelo em ovo. Não tem o que comentar sobre isso. Cara, é um absurdo. Eu não tenho outra palavra. Bota aqui o celular no silencioso. Cara, é um absurdo, é completamente descabido. Mas a oposição, né? E é o que eu digo, eles nunca perdem tempo. Na verdade, isso daqui é o que eu esperaria ver dos nossos deputados quando alguma coisa acontece por lá de lá. Alguém deu um mole do outro lado? Vamos lá, vamos entrar com requerimento. Vamos infernizar a vida da oposição. Do mesmo jeito que fazem com o nosso lado. E aí, olha só isso daqui. 3 matérias absurdas, mas depois a gente vai mostrar como a mídia agora vem dando razão para Bolsonaro. Primeira do Guilherme Amado, que diz que Michelle e Jair reuniram amigos para uma festa para o maquiador Augustino Fernandes, melhor amigo da primeira-dama. Teve Damares com Cocá, docinhos Louis Vuitton, filme cinema no Palácio e lágrimas. Só faltou a tal da máscara. O vídeo foi divertido. Não sei se ele sabe, mas Bolsonaro ele tá imune. Ele não tem mais como ficar doente, nem a Michelle, então não teriam por que eles estarem de máscara. Mas sabe como é, né? O pessoal quer ditar regras dentro da casa dos outros. Dentro da casa dos outros.
Aí vem aqui a UOL para fazer a mesma matéria, ó, sem máscara. Eles fazem questão, e Damares com Cocá, fazem questão, a era da época, que é o UOL. E aí agora vem Humberto da Costa, né, do PT, petista. Michele e Jair reuniram amigos para uma festa, papapá. Teve Damares com Cocá, só faltou a tal da máscara. O mesmo discurso. E aí o Médicos pela Liberdade diz, né, que político, ex-médico, cobrando o Bolsonaro e a esposa por não usarem máscara. Por que deveriam usar? Eles já se curaram e até onde se sabe não pode mais transmitir. Prova de que as máscaras está sendo exigida independentemente de sua necessidade como marca de submissão. Um ex-médico, parece que esse daí veio da escola do Mandetta. Só que aí, gente, que começa agora, como eu falei pra vocês, a mídia tem que dar o braço a torcer. A gente vê aqui, o pessoal adora fazer essas montagens, né? 11h59, quando dá meia-noite tudo vira. Cinderela volta a ser a gata borralheira. Você vê aqui a matéria da própria Veja, que diz que aquele remédio, que a gente não pode falar o nome, não tem eficácia. Depois, recentemente, dia 20, aqui foi 23 de julho, agora dia 20 de agosto, diz que aquele país lá está recomendando. E agora, em carta, especialistas contestam estudos que não viram benefícios no pam. Não, peraí, esse estudo aí eu acho que não é bem assim. Esse estudo, o Leitado que ele resume bem, ele fala assim, ó, ei, atenção nessa matéria aqui, é muito importante. Passou desapercebida, nem acredito que a Veja fez uma matéria honesta assim. Compartilhem e leiam. Mostra todas as formas, de forma fácil de compreender, dos estudos que disseram que HCQ precoce não funciona. E aí na matéria tem vários, por causa assim, ó, nesse ponto eles erraram nisso. Nesse ponto erraram nisso. Mas como eu não vou trazer isso tudo sobre pra gente, eu quero trazer assim, a parte mais importante para vocês entenderem. E entenderem o peso dessa matéria. Porque não é uma pessoa que questionou, não é uma, duas, três pessoas. Foi um grupo formado por 37 especialistas brasileiros, americanos, ingleses. Então já começa. Não é o professorzinho da esquina do Brasil. É um grupo de 3 nações diferentes, formado por 37 pessoas. E aí eles formaram uma carta aberta, redigiram, para contestar as conclusões dos ensaios clínicos publicados em importantes revistas científicas sobre o tratamento precoce. Os trabalhos criticados envolveram periódicos renomados, Annals of Internal Medicine, Clinical Infectious Diseases e New England Journal of Medicine. Esses resultados testaram o uso em adultos, na fase inicial da doença, não hospitalizados, e concluíram que não foi observado benefício no uso da medicação. E aí, diz o Watanabe, vimos limitações nas interpretações dos dados que acabaram interferindo negativamente nas conclusões relacionadas aos sintomas. E aí depois eles saem discutindo ponto a ponto. Então isso daqui é aquela coisa que tem um peso, inclusive até um peso científico, né? Para essa pessoa que adora ciência, adora artigos e por aí vai. Então parece que as coisas estão começando cada dia mais a mudar. A parte mais importante é o quê? É o povo. O povo já acordou, o povo já entendeu, o povo já sabe o que fazer, o povo já está começando a perceber que não dá para ficar todo mundo em casa, tem que voltar a trabalhar, óbvio, com cuidado e por aí vai, mas do jeito que está não pode. E o povo já está cansado. O povo está cansado. E aí, olhem só, agora tivemos também uma matéria da Band. A Tsuga até coloca, ó, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha só isso daqui. Cientistas que estudam a evolução aí do vírus começaram a detectar sinais de que a chamada imunidade coletiva, ou de rebanho, pode estar mais perto do que se esperava. Vejam só, quem que falava isso há muito tempo? Acho que era Bolsonaro e Osmar Terra, né? E aí parece que o Brasil está em rumo à imunidade coletiva. E aí, pessoal, eles explicam o que seria isso daí de forma bem simples. Toda a sociedade é formada por pessoas diferentes. Uns mais fortes, mais resistentes, outros mais fraquinhos, com a resistência mais baixa. Em geral, quando vem uma doença, ela tem a tendência de ir na galera que não tem tanta resistência. Então acaba pegando essa galera aqui, que está aqui meio de vermelho, e até o vírus vai perdendo um pouco de força. Então, depois que esse pessoal ficou doente, ficou bom, esse pessoal não pode mais transmitir. E aí meio que esse pessoal já está imune e o pessoal que sobra já é o pessoal que já tem uma imunidade natural à coisa. Ou seja, você não consegue mais ter transmissão. A transmissão cessa. E aí temos o fim do problema.
Olha só. Olha só como é que a mídia agora vem tratando o problema. Aquela conversa que não tinha data, que só com isso, só com aquilo. Não, agora parece que Bolsonaro e os Materra estavam certos. Até a Band está comentando sobre isso. E aí, meus amigos, olha que a Globo também. Entendam porque cientistas acreditam que parte do Brasil já pode ter atingido aí, ó, a imunidade coletiva. Vejam só. E o passarinho diz, ó, estamos mudando o cenário na marra. O mudando está entre aspas porque estamos indo contra tudo que esse bando da imprensa tenta empurrar a goela abaixo. Na verdade, estão mudando narrativa porque daqui a uns dias tem eleições e precisam garantir a narrativa. Sabe, o povo realmente venceu na unha dessa vez. Vocês, como sempre, vocês venceram na unha. Realmente acha que é um absurdo, velho. Só tá mais difícil a vida de vocês, tem menos ônibus, as coisas estão mais cheias, várias regrinhas. Mas vocês estão lidando. Vocês acabaram vencendo. E aí, olha só, quase 76% dos infectados já estão recuperados. Essas pessoas não podem mais se transmitir. Não pode mais. E aí? O país... Por que eles não dão esse tipo de notícia, né? Que o Brasil é um dos países com o maior número de recuperados no mundo. Se não for o maior número de pessoas recuperadas no mundo. Mas não é interessante, né? Isso não é interessante. Isso não vende desastre, que o pessoal gosta, né? E aí, continuando, o Leitadas mais uma vez faz um comentário, o Jonatas finaliza, que diz assim, ó, que curva achatada de contaminação não resolve nada, por mais que a gente está seguindo por esse caminho. As pessoas vulneráveis vão acabar podendo até vir a óbito do mesmo jeito, tendo respirador ou não. Isso aí só vai servir para até assim, passar mais tranquilo. Não adianta ter leito para paciente já na beira do fim dos tempos. O que adianta é o tratamento precoce que foi negado. Isso daqui, pessoal, é importante. Porque o Jonas diz assim, ó, e tem uma coisa a ser destacada, que não houve falta de leitos para tratar. Tanto que os hospitais de campanha ficaram todos vazios, alguns foram até desativados, ou seja, pedir mais quarentena quando se aumentam os casos é uma lógica falsa. Gente, em momento nenhum faltou hospital, em momento nenhum. O que precisa ser feito é um tratamento precoce, é alguma coisa. Gente, quando a gente fica doente, a gente espera ficar muito ruim para procurar se curar, ou a gente já começa a resolver o problema de imediato? A gente já começa a resolver o problema na hora, é assim que funciona. Qualquer tipo de doença. Então, por que isso aqui vai ser diferente? Então, por mais que a gente está caminhando, a gente tem que ver isso aqui, essa questão não pode ser esquecida. E o governo não está esquecendo. A parte dele está fazendo. Estão fazendo o que pode fazer de logística, por aí vai. Estão tentando atender os estados. A Bahia até fez um requerimento aí para conseguir o remédio, que a gente não pode falar o nome. Mas vai vendo, que indica que as coisas estão melhorando. E aqui, olha para veja, né? Sabe, isso daqui é a maior da cara de pau. Olha qual foi a imagem da semana. Festinha na piscina, lá naquele lugar. Olha só, né? Ninguém de máscara, nem nada. Festa na piscina. E aí, meus amigos, olhem só isso daqui. Não sei se vocês já viram, mas no canal, aí durante a madrugada, mais ou menos 1 da manhã, eu soltei esse vídeo, uma entrevista exclusiva. Eu tava saindo de casa. Quer dizer, tava saindo da academia. E aí vi um pessoal segurando placas, e eu já tinha visto algumas vezes, eu tinha pra mim que eu achava do que era, e realmente eu estava certo. O pessoal nativo do país, que nasceu lá, viu com os olhos o problema do Partidão Comunista, o que é que eles fazem, o que eles deixam de fazer, e eles estavam com esse banner bem grande, que diz que, sabe, a coisa mais perigosa, destrutiva nesse mundo, na verdade, se chama o Partido Comunista daquele país. Aí eu parei, quis conversar e falar, cara, porque isso daqui vale uma reflexão, além da conversa que eu tive, e algumas coisas para falar, a reflexão é o seguinte. Hoje em dia no Brasil, um grande problema que a direita tem é que a gente não tem fonte. E isso daqui é uma entrevista com a fonte primária. E quando eu digo fonte é assim, por exemplo, eu trago as matérias para vocês. Mas as matérias que eu trouxe para vocês já é o comentário de alguém que descobriu e soltou no Twitter, algum jornalista que pegou e soltou na Globo, soltou na Folha, algum vídeo, que coisa. Mas a gente não tem aquela fonte para chegar assim, ó, e já passar pra gente, e a gente tem um jornal da direita. E fala assim, ó, esse jornal entrevista as pessoas, tem todos lá os furos de bastidor, sabe? Conhece em contatinhos com vários assessores de políticos e por aí vai, para quando sair aquela notícia, a gente, ó, vai acontecer isso daqui. Eles estão tramando isso daqui. A gente não tem. Então, essa entrevista, além de tudo,
a fonte é nossa. Uma pessoa que nasceu lá, viu qual foi a Revolução Cultural, viu tudo, fala da perseguição que tem lá, falou do que aconteceu com o avô, de quando ela veio pra cá. Ela fala como foi difícil mudar a ideia, que quando as pessoas falavam pra ela do problema do comunismo e por aí vai, ela não entendia. Ela falou só vivenciando aqui na Austrália, ela começou a entender o que é o peso da propaganda. E a gente vai falar da propaganda mais tarde. Então, quem não assistiu, assista. Eu tô conversando com ela em inglês, tipo assim, deixa ela falar assim por 1 minuto, depois eu resumo, porque ela vai falando esse monte de coisa, eu resumo português, o mais importante, falo, ó, ela falou isso, isso e isso. Não dá pra entender mesmo sem legenda. E se vocês estiverem dispostos, vão lá e legendem. Vão lá e legendem, porque isso dá um trabalho retado e eu tenho outras coisas pra fazer. A minha parte eu já fiz e o vídeo tá aí. Então, algum de vocês, eu falei no Twitter, pode pegar, pode recortar o vídeo, pode lançar pro WhatsApp, por aí vai. É o relato de uma pessoa que mora lá. Você mostrar pro seu amigo, falar aqui, ó, ela mora lá. E ela falou uma coisa no final que é assim, ó, as pessoas têm que aprender que a vida humana e os direitos humanos é mais importante do que fazer negócio e ganhar dinheiro. Sabe quando fala assim, não, como o pessoal diz, não, o negócio é vender, não vamos fechar aqui negócio de internet por questões ideológicas. O negócio é dinheiro, é economia. Não é assim. Ela veio de lá e ela tá falando isso. Então eu acho muito interessante, assistam essa entrevista. E aí, continuando ainda sobre o tema, olha só isso daqui. A embaixada, aqui no Brasil, foi dar parabéns para Miss Mundo. E aí falando que esperam vê-la em breve, né? Papapá. E olha só, ela fala sobre o ritual de beleza dela, que lembra o negócio lá do país. Aí vem o Renatinho para dizer, os caras politizaram a Miss. A Miss, cara. A reportagem é mais uma propaganda e de como é legal viver por lá. Sai, maluco, todo dia isso. E aí o Heitor nos traz uma informação, olha que interessante, né? A Miss que venceu, Miss Brasil esse ano. Ela fala mandarim e o organizador do evento, né? Do concurso de Miss é o Winston Ling. Só assim, né? Porque a gente fica assim meio suspeito. A gente só fica assim, óbvio, não fala nada, mas... Cara, no Brasil hoje em dia, o cara tá suspeitando da própria sombra. Continuando aqui, gente, olha isso daqui. Eu vou explicar pra vocês, eu não preciso descrever essa imagem, vocês estão conseguindo ver, né? Essas pessoas da imagem participam de um filme meio que de dança assim meio que imprópria pra esse tipo de gente, e tá lá na Netflix. O Alexandre Aleluia diz, ó, cara, a única coisa que as pessoas precisam saber claramente é que não é por acaso. Pam, é fruto dos escritos de Horkheimer, o lixo ideológico que a esquerda brasileira adora. Hoje, para você ser contra isso, apenas com fechados com Bolsonaro. É o único método no Brasil. E o povo está tão chateado que já conta com mais de 736 mil dislikes. Para vocês terem ideia, eu tenho um amigo aqui que a mulher dele é da canhota. Ela viu o trailer e ela ficou indignada. Tem gente da canhota que tá indignada com isso. E olha só isso daqui, né? Chegou essa imagem e vai falar, ó. Nós não somos... Essa palavra é quase a mesma no português. Olhem, o diretor desse filme ganhou um prêmio e tudo, ó. E fala assim, nós estamos bastante assim... Queremos pedir desculpas, sabe? Arrependidos pela arte que foi inapropriada, que nós utilizamos para o filmezinho lá. Isso não foi ok, beleza? E também não foi o representante do filme que ganhou um prêmio, né, em Sundance. E eles agora vão atualizar a foto. Sabe a fotozinha assim que fica no encarte do filme, para você for clicar. Aí você vê que esse festival que ele ganhou um prêmio, o cofundador desse festival foi aí acusado por abuso. E olha só. Essa palavra é o que representa o pessoal que tá na foto. Olha só como são as coisas, né? E aí, meus amigos, continuando, porque tem tudo a ver com isso daí, a gente falando de pessoas pequenininhas, idade escolar, o STF, a gente falando de oposição, canhotagem, revolução cultural, o STF mais uma vez nos agracia, sabe, com uma derrubada de uma lei de interesse do povo. E a gente vai falar até do Centrão, também na pauta moral. Vejam só, tudo do jeito que o Marco Aurélio de Mello já tinha descrevido, que o STF
basicamente tá jogando contra, tá usando os partidos de oposição para jogar contra o governo, para fustigar o governo, que foi a palavra que eles utilizaram. E eles aí agora atenderam dessa vez um pedido do PDT, membro do Foro de São Paulo. Por que será, né? E vejam só, eles determinaram que na sexta-feira a inconstitucionalidade de uma lei estadual de Alagoas semelhante ao projeto Escola Sem Partido. Foram 9 votos contra a lei e 1 a favor. Mais uma vez, 9-1. O único que falou que a lei tinha que continuar foi o Marco Aurélio de Mello, mais uma vez. Eu acho que é a terceira ou quarta vez que ele é o único que vota de acordo assim, com o governo. Eu acho que o que está acontecendo, como o Marco Aurélio vai se aposentar em breve, ele quer meio que deixar tipo assim, uma boa impressão. Ele saiu com uma boa impressão. E vem assim, ó, batizada de escola livre, olha o que essa lei ia fazer. A legislação alagoana proibia a doutrinação política e ideológica em sala de aula. Além disso, afirmava ser um direito dos pais que seus filhos recebam uma educação moral livre de doutrinação política, religiosa ou ideológica. O pai pode escolher o que o filho aprende. Mas aquele textinho, isso aqui, quem desativou, né, suspendeu essa lei, já em 2017, uma liminar, foi o próprio Barroso. Que eu mostrei para vocês, lá naquele paper dele, em 2019, ele já tá falando sobre isso, da questão de quem que tem que ser responsável por estudos, que, gente, às vezes o pai não é a melhor pessoa para falar o que o filho quer, e por aí vai. Então vejam só, né? Vejam só como é que andam as coisas no nosso país. E aí, no sábado à noite, nosso ministro das Relações Exteriores podia estar fazendo alguma coisa mais divertida, mas ele estava lendo o ensaio de Eric Voegelin. É um intelectual mesmo. E ele fala assim, ó, uma sociedade não pode renunciar à ordem do espírito sem destruir-se a si mesma. As ideologias totalitárias do século XX foram as grandes inimigas do espírito e destruidoras de sociedade. Isso aí a gente já sabe, né? Hoje esse papel cabe ao politicamente correto. Pô, qual politicamente correto? Qual o problema disso? Em vez de negar frontalmente o espírito, a ideologia do politicamente correto restringe o espírito à esfera do indivíduo, ao mesmo tempo em que corrói a base da vida espiritual, a linguagem automatiza os sentimentos e sufoca um pensamento lógico sobre um sistema de clichês. Mas há um grande erro em pensar que a dimensão espiritual do ser humano esteja em jogo apenas no plano do indivíduo. É principalmente no plano social e, portanto, na política, que se dá a luta pela sobrevivência do espírito e sua liberdade. E, gente, traduzindo assim para a linguagem popular de forma que dê para entender, que ele botou assim bem geralzão, né? O que é o politicamente correto? É uma tentativa de controlar o que pode ser dito e o que não pode. Quantas vezes, sabe, às vezes, acontece alguma coisa que a gente não fala nada porque, pô, eles podem nos julgar de forma errada. Às vezes você tem uma opinião para dar, mas se você der sua opinião, essa sua opinião pode levar a você perder seu emprego e diversas coisas do gênero. Então você começa a se fechar para você mesmo. E aí, sabe qual é o melhor dos exemplos? É criança pequena que brincava na rua. Sempre tinha as senhoras das ruas, sabe, que já estavam assim se aposentado, ou então tomava conta da casa. Vez ou outra, tava os meninos brincando na rua, a senhora ia lá, dava uma olhada, às vezes não era mãe nem nada, era a vizinha. Quando os meninos faziam uma coisa errada, ela ia lá, ia na casa da vizinha e falava, ó, seu filho fez isso, isso e isso, tá andando ali com mal companhia. Ela ia avisava, mas hoje o politicamente correto não pode. Quem é ela para julgar as companhias? Não, as pessoas mudam, não é isso, tem que ser mais de boa. Você está criticando porque a pessoa, sei lá, é um usuário de substâncias ilícitas. Meu Deus, você tem que progredir. Agora a gente tem que lutar pela liberação, né? De orégano, farinha de trigo e por aí vai. Então veja como são as coisas, né? E aí vai se restringindo, às vezes você tá vendo a coisa errada, você não pode dar um toque na pessoa. Você vai fechando a pessoa dentro de si, dentro do indivíduo. Onde devia estar abrindo para essa vida social, vida política. Fala daqui, fala de lá, um aponta a coisa do outro. Lógico, assim, dentro do respeito, como sempre. E veja como são as coisas, né? Mas o STF quer garantir que os professores possam continuar pintando e bordando. Inclusive essa questão da propaganda, uso da escola para basicamente doutrinar as crianças, basicamente isso. Lá na entrevista com a mulher, ela fala que a mesma coisa acontece pro lado de lá. A mesma coisa, a mesma coisa. Continuando aqui, olhem só. Governo Dória é desaprovado por 55% dos paulistanos. E eu ainda coloquei aqui de brincadeira, né, pô,
As pessoas que... 55% devem ser as pessoas que nasceram no estado. E aí você botar os 45% de imigrantes que moram lá em São Paulo e fecha 100%. Não é possível que tenha alguém em São Paulo que aprove o governo Dória. Dória é uma piada. Dória é uma piada. Eu não consigo acreditar que Dória tenha uma mínima possibilidade de reeleição. Eu não consigo acreditar nisso. E aí, meus amigos, olha isso daqui. PGR envia ao Supremo nova delação de ex-assessor do vice-governador do Rio de Janeiro. O empresário Marcos Vinícius Azevedo da Silva, ex-assessor do vice-governador, fechou um acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República e teria entregado provas de esquemas de corrupção em diferentes áreas da administração estadual. Toda vez é isso, né? O pessoal gosta de botar a mão no que não pode. Marcos Vinícius chegou a ficar preso entre julho e agosto do ano passado por conta de uma investigação da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio de Janeiro sobre fraudes na Fundação Leão XIII, Leão 13, segundo informações de O Globo. Ainda segundo o site, no acordo de delação, o sócio da empresa Rio Mix teria apresentado informações sobre o quê? Olhem só, desvios de recursos em contratos e também delatado deputados federais da bancada fluminense. Eita, parece que o Rio de Janeiro tem uma sina, né? Parece que ninguém sobra em pé. Todo mundo nesse estado... Parece que... só tinha, Bolsonaro se era deputado pelo Rio de Janeiro, não lembro, né? Mas parece que se foi só Bolsonaro mesmo, viu? Foi o único que marcou a história no Rio de Janeiro. Ai, tá cada dia pior pro Witzel. Tá cada dia pior pro Witzel. E aí o encontro entre governadores do Nordeste... Flávio Dino com Rui Costa, olha o que Rui Costa, governador da minha Bahia, resolveu falar. Olha que absurdo, ele falando de Bolsonaro. Vou dar play aqui, 34 segundos. E nós precisamos juntar os homens e as mulheres de bem, que de fato defendam os valores da família, que para mim valores da família significa defender os direitos da criança, defender o direito das mulheres. A violência contra a mulher aumentou no Brasil inteiro, inclusive na Bahia. Infelizmente, alguns homens se sentem hoje legitimados pela presidência da República a cometer atos de violência contra suas esposas, suas filhas, seus entes familiares. Então, isso não vai levar o Brasil ao lugar que preste, ao lugar nenhum. Então é preciso... Ele está falando que a violência que está aumentando é por culpa de Bolsonaro. É brincadeira isso, cara. É brincadeira isso. Fala como se não fosse nada. Nada, na live, vem no Santander e por aí vai. Aí você vê, né, o banco chamando o cara do PT e Flávio Dino do Partido Comunista do Brasil. Mas banco, né? É difícil. Tem umas coisas que são difíceis. Mas vamos continuar porque a gente tem que falar da questão do Centrão. A questão do Centrão que é a parte mais importante. Douglas Garcia também vem nos informar. Quer dizer, primeiro vem a matéria do Intercept que diz que o deputado Douglas Garcia, se valendo de sua posição dentro da administração pública e usando recursos públicos, acredita mesmo que pode perseguir, ameaçar e processar quem se diz antifascista. E ele diz, correção, Douglas, usando legalmente suas prerrogativas na administração pública e após ter seus dados vazados de forma criminosa, provocou as instituições para que façam trabalho de investigar suspeitos de participar de grupos violentos e antidemocráticos. Narrativa, né? Não dá. E o Douglas já avisou que vai entrar com direito de resposta. Um bom fim de semana a todos. Isso daí que eu gosto, cara. Douglas, ele não perde tempo. O pessoal deu brecha, beleza. Direito de resposta, leva pra justiça, processa e por aí vai. Porque não dá, cara. Não dá. Você fez isso daí 2, 3 vezes, o jornal aprende e não faz mais, velho. Com esse daqui, não dá mais pra ficar procurando confusão. Por esse daqui, não dá pra gente ficar criando narrativazinha, porque vai dar ruim pra gente. Ele vai levar a gente. E aí, pelo menos esquece. Pelo menos esquece, para de fazer narrativa com o nosso lado. Continuando aqui, meus amigos, tem a questão da barragem. Só pra gente falar rápido, porque não tem muita coisa pra falar. Tiveram fotos do vazamento, o pessoal que mostrou. Muita gente questionou o que foi isso daí. Uma pessoa colocou isso daqui, que diz que ferros retorcidos na tubulação, concreto armado que explodiu de fora para dentro, pergunta, urge isolando do local pela PF e o Exército. Qualquer oficial de engenharia perceba a provável causa do evento, os prejuízos caberão aos pagadores de impostos, pois o governo do Ceará e suas autarquias petistas não defendiam a obra, tal vital ao ponto.
Investigar isso é dever de todos. E aí, um cara que é engenheiro, ele diz assim, ó: sou engenheiro e o que a foto mostra é uma tentativa de demolição do túnel de forma clara. O férmon retorcido para cima é um sinal claro disso. Se fosse algum tipo de colapso da estrutura, o cenário seria diferente. A gente não sabe, não tem o que fazer, qualquer coisa aí vai ser especulação. Só que o que é bom mostrar é isso daqui. Independente de tudo, eu adorei a postura do governo do Rogério Marinho. Olha só, sobre a situação da barragem. Na tarde de ontem, tão logo fui informado, determinei a mobilização de todo o efetivo do MDR na região, bem como da Defesa Civil Nacional para as medidas de avaliação de risco e assistência das famílias. Ele fala por essa determinação de Bolsonaro, desde os primeiros momentos estamos em contato permanente com o governador, mostrando, ó, mesmo sendo da oposição, a gente está conversando com o PT. E depois vem, ó, acabamos de chegar em Jati, farei uma visita local acompanhado do Secretário Nacional de Defesa Civil. Cabe ressaltar que o trabalho de recuperação já foi iniciado. Depois ele volta. Também visitaremos as famílias que foram obrigadas a sair de suas casas, atendendo às medidas de segurança previstas no Plano de Ação Emergencial. Tomamos todas as medidas necessárias para preservar as vidas em primeiro lugar. O vazamento foi contido ainda na noite passada. Tão rápido aconteceu, tão rápido já foi resolvido. O governo não ficou de coisa, foi claro, passou a mensagem para a população, esclareceu. O mais importante foi dar atenção às vítimas, que são as pessoas mais coisa. Agora tem gente que ainda fez piada, gente. O pessoal falou, opa, isso aqui. Bolsonaro mandou tanta água por Nordeste que agora teve esse vazamento aí. Mas, cara, eu fiquei realmente feliz com a postura do governo. Não perdeu tempo. Não deu nem tempo da mídia querer criar narrativa. Quando a mídia foi pensar que era narrativa, o governo já estava lá resolvendo a situação. Vocês se lembram dos últimos problemas que teve no Brasil no passado? A gente não sabe nem onde é que o presidente está. O presidente nem dá um pronunciamento sobre o que aconteceu. Ninguém fala nada. E aí, até o Carmelo Neto, né, que é do Ceará, ele diz, ó, a barragem de Jati, no eixo norte da transposição do São Francisco, apresentou o vazamento nesta sexta-feira. Em algumas horas, o governo federal evacuou 2.000 pessoas, deu assistência e conteve o problema. É na adversidade que a competência é levada à prova. Parabéns ao MDR, que eu acho que é Ministério do Desenvolvimento Regional. Vejam só, é isso daí, gente. É na hora da diversidade que a gente vê quem realmente trabalha e quem não trabalha. E aí, pra gente adiantar, pra gente chegar logo nessa questão do Centrão, que tá aqui botei no final do vídeo, tá no meio, o presidente da Argentina decide congelar preço. Falei pra vocês ontem, a grande mídia, né, tem um delay, e é por isso que a importância de estar no Twitter. Porque, cara, tudo acontece lá no Twitter, foi lá que ele deu os pronunciamentos dele. Foi em primeira mão. E aí, gente, o pessoal já começou a fazer algumas piadas. O Diego tinha dado a sugestão, falou assim, ó galera, eu vou criar uma vaquinha pra gente começar a subir um muro. E aí foi lá alguém de piada e falou, ó, vamos criar aqui um muro pra evitar que o pessoal venha pro Brasil. Porque, cara, vai dar errado. Congelar preços, isso não é uma opção. E aí, há quase um ano, olha o que Bolsonaro nos falava, né? Aquele que não entende de economia, segundo a mídia, que não sabe de nada de economia. Olha o que ele dizia. O que aconteceu nas eleições de ontem? A turma da Cristina Kirchner, que é a mesma de Dilma Rousseff, que é a mesma de Maduro e Chaves e de Fidel Castro, deram sinal de vida aqui. Povo gaúcho, se essa esquerdalha voltar aqui na Argentina, nós poderemos ter, sim, no Rio Grande do Sul, um novo estado de Roraima. E não queremos isso. Irmãos argentinos fugindo para cá, tendo em vista o que de ruim aparece que deve se concretizar por lá, caso essas eleições realizadas ontem se confirme agora. Vocês estão vendo, né? Tava tudo lá, mas aí depois falam que Bolsonaro é implicante, que Bolsonaro quer criar problemas diplomáticos, e o Oliver resume tudo aqui de forma bem sucinta. A Argentina é o Brasil se Haddad tivesse ganhado as eleições. E aí, pessoal, sobre o que o governo fez de congelar preço, de fazer isso, fazer aquilo outro, tem um parágrafo que resume como isso tudo dá errado. É um texto clássico aí que várias pessoas devem ter lido, que é Mises contra Marx, ou seja, lá no Mises Brasil. E aí a explicação resumida de Mises por que uma economia socialista não funciona. Que é essa economia que o governo controla tudo. Olha só como é bem simples de entender. Se os meios de produção pertencem exclusivamente ao Estado, no caso as empresas todas são estatais,
não há um genuíno mercado entre elas. Não é genuíno, porque o Estado está controlando tudo. Se não há um mercado entre essas empresas, é impossível haver a formação de preços legítimos. Os preços assim, é meio chutado, mas não dá para falar que é o preço que realmente deveria ser. Se não há preços, é impossível fazer qualquer cálculo de preços. E sem esse cálculo de preços, é impossível haver qualquer racionalidade econômica, o que significa que uma economia planejada é, paradoxalmente, impossível de ser planejada. Não existe como você planejar a economia. Quando você tenta planejar, você perde toda a base que lhe fornece os números para tentar criar um planejamento. Mas o pessoal não entende. Gente, isso daqui, se não me engano, é de 1920. Ele já falou isso. Olha quantas vezes o pessoal insiste no erro. E teve uma coisa interessante que foi a sacada, que quem deu foi o Arthur, nessa questão da estatização e controle de preços, que o Arthur fala assim, ó, o presidente argentino grita Lula livre foi algo simbólico. Agora basta ver qual o alvo prioritário de controle do governo. O que é que ele tentou estatizar? Meios de comunicação são agora serviço público. Eufemismo para poder impor limites e alcance. Mais uma coisa é certa, os argentinos votaram por isso. Gente, a TV estatal, telefonia estatal, o governo sabe com quem você conversa e o governo pode escolher o que passa na TV, né? Propaganda do partidão. Olha só, né? Olha o que é que vem acontecendo por lá de lá. Isso daqui, gente, ia ser caso o Bolsonaro tivesse perdido. E aí, meus amigos, Carlinhos voltou. Carlinhos voltou furioso, tá furioso. E aí voltou botando na ferida de muita gente até da direita, que a gente vai falar do Centrão. Agora o vídeo vai ficar bom. O Flávio Gordon, ele traz aqui a matéria do Congresso em Foco, que diz assim, ó, escolhido pelos jornalistas, Alessandro Molon é o vencedor da categoria Melhor Deputado. E aí o Flávio Gordon diz, né, resultado surpreendente. Aí o BND Barbosa diz, né, para surpresa de 0 pessoas. E olha só isso aqui agora, olha só, o Carlinhos diz, ó, me surpreendo é como no atual momento que a gente vive nesse país, tem parlamentar que fica fazendo propaganda para esse site esquerdista buscando algum prêmio sem nenhum objetivo a não ser massagear seu próprio ego, fazendo esse tipo de mídia crescer. Ele tá falando isso daí porque teve muita gente da direita que ficou aí, ai, vota em mim, blá 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 blá. E Carlinhos diz, ó, não importa quem seja, hoje não há propósito disputar isso. Gente, isso aqui é só pelo ego mesmo, me desculpa, eu tô com o Carlos. Já chegou aí falando, ó galera, vocês aí que estão aí de conversinha mole, estão muito preocupados aí na aparência de vocês, bora trabalhar. Carlos tá em fúria. Aí depois teve a questão da senadora do PSL, aquela que falou que Guedes basicamente tinha que pedir para sair, Bolsonaro falou, ó, que não entrega resultado, que ofendeu os senadores. Aí a Conexão Política solta a matéria, né, senadora do PSL pede demissão de Guedes. E aí o Carlinhos diz, isso ainda confunde alguém? Confunde. Assim como muitos outros, ainda desde o início continuam fazendo o mesmo. Depois, só fazem uma selfie que tudo fica tranquilo. Olha o que ele diz, né? Você vai, faz o que for, mas depois você coloca uma selfiezinha com o Bolsonaro. Olha só, eu estou com o presidente, eu tenho foto com o presidente. Ao longo do dia, né, pra dar aquela acalmada. E além disso também, na época das eleições. E aí, vou voltar aqui no assunto de ontem, não vou comentar nada. Só para mostrar para vocês, depois de toda a repercussão que teve, a Ale Silva, ela realmente desistiu por completo de tentar responder de forma educada. Ela começa a falar assim, ó, todo cidadão tem o direito de cobrar ótimo desempenho do parlamentar, mas ofender, denigrir a imagem, difamá-lo indevidamente, isso foge desse escopo. Eu acho que no momento eu ofendi ela, eu acho que no momento eu denigrei a imagem dela, eu acho que no momento eu difamei. Como vocês podem ver, mostrei inclusive a foto, a não ser que aquela foto ela tá junto com a Ayan, seja mentira, seja uma montagem, a não ser que a matéria da CNN também seja uma mentira, que ela diz que não voltou, não, quer dizer, ela falou que tá ausente, então acho que eu não, momento nenhum, não usei de palavrão, ela que acabou ofendendo minha mãe, né? Mas calma, isso aqui não é pela treta, vou mostrar a questão dos inscritos. Você lembra que eu falei no início do vídeo a questão dos inscritos? Vocês vão entender a questão do inscrito aqui agora, ó. Atacar a base mais fiel do presidente junto à Câmara é abrir um enorme espaço para a esquerda dominar. Olha que narrativa, se você fala dos deputados, a esquerda vai voltar. E ela depois foi de comentário do dia, foi assim, ó, algumas figuras públicas se dizem de direita e conservadores. Eu não sou mais de direita, gente.
cujo sonho é derrubar Bolsonaro. Pronto, agora eu quero derrubar Bolsonaro. Precisa ver o resto? Vocês viram algum político aí esses dias, um discurso bem similar comigo também? Não é por nada não, né? E aí, esse daqui acho que vocês também lembram, né? Ela veio perguntar se eu moro no Brasil. Aí um inscrito perguntou, onde ele mora faz diferença? E ela botou, é evidente que sim. Ele tinha que estar aqui, vivendo o que nós vivemos, para saber da nossa realidade. Falar lá de fora é fácil. Vejam só, ela não sabe quem é a Yan, mas na cabeça dela sim, se você tá de fora, você não pode opinar. Isso também aconteceu comigo antes, né? Precisa explicar esse argumento? Acho que esse argumento vocês conseguem pegar por vocês. Mas o que eu quero mostrar para vocês é isso daqui que eu falei dos inscritos. Gente, tudo isso aqui aconteceu, e eu vou mostrar para vocês a questão do centrão, da pauta moral que eu quero falar, não porque eu fui lá pegar no pé da deputada de nada, mas isso aconteceu por causa de vocês. Eu nem ia comentar sobre esse assunto, da votação de quem deixou de votar, que eu não tinha recebido a informação para mim. Foi aprovado, tá massa, você fala isso daí. Foi uma pessoa comum. Veja o poder da pessoa comum. Um senhorzinho veio aqui comigo, ele chegou, me mandou uma mensagem e falou assim, ó, bom dia parceiro, sobre a votação do veto ao aumento do funcionalismo público, Major Fabiana pede para manter o veto e Carlos Jordi ausente, depois não querem ser criticados. No site da CNN mostra como cada um votou. Gente, do mesmo jeito que os inscritos foram lá apertar o juízo da deputada e a deputada ficou doida, o cara chegou pra mim e veio falar, mano, olha isso daqui, ó, ô parceiro, olha isso daqui, ó, o senhorzinho, pessoa comum, 600 seguidores no Twitter. Eu falei, pô, cara, eu como sempre, eu vou botar aqui o que o povo tá mostrando. Vamos trazer a queixa do povo. E aí, olhem só, daquela vez também, questão do Roberto Jefferson, como foi que tudo aconteceu? Foi por vocês. E vocês não entenderam porque eu tô falando tanto dos inscritos. Na época, uma pessoa comum, ó, Marco Fázio, chegou. Você ainda não respondeu porque estão lançando um candidato da nova esquerda. Aqui que a treta começou, porque o Roberto Jefferson falou que o cara tinha princípios conservadores. Eu falei, cara, o Marcos da Costa, ele não tem princípios conservadores. E aí que começou a treta, que eu falei, cara, esse cara não tem. Aí o pessoal começou a falar, é porque você tá falando nisso, é porque não é o diretor estadual que escolhe. Eu falei, cara, eu não tô falando da escolha. A minha crítica começou por causa dessa fala. E foi tudo, por quê? Porque um inscrito, uma pessoa comum como vocês, fez um político se pronunciar. Vocês conseguiram colocar pressão nos políticos. Isso não é a primeira vez que acontece. E vejam só, quem vai explicar o porquê de tudo vai ser Felipe Martins. Mas aqui eu vou mostrar para vocês em que contexto eu quero trazer essa explicação para vocês. Olha essa matéria da Veja. O calendário de Alcolumbre para os vetos da lei do saneamento básico. Isso aqui eu já falei quantas vezes nas últimas 2-3 semanas. E aí o Alcolumbre falou que os vetos aí da lei do saneamento, que é os vetos mais tensos, vão ficar para o final de setembro. E aí, galera, aqui já é o que eu tô falando. Cabe a gente, ao povão comum, colocar pressão, gente. Acreditem, vocês conseguem fazer os políticos ficar nervoso. Gente, esse pessoal não sabe muito bem como funciona. O cara recebeu 100 comentários, 50 comentários, o cara fica assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Então, aqui é aquele momento que a gente fala, cara, tá lá no Senado. A gente vai ter que conseguir fazer com que os senadores votem com a gente. E aí você vê isso daqui, ó. Governo quer amenizar a crise com o Senado. Teve essa fala de Paulo Guedes. E aí, o governo vai bater no pé? O que é mais prudente nesse atual momento? Não sei, será que é Paulo Guedes tentar ficar de boa, meio que pedir uma desculpa, ficar assim daquele jeito, por aí vai? Vai ter votação do marco de saneamento. Se tiver, o Senado ficar com raiva, e o pessoal, inclusive, já vai chamar Guedes para depor. Já está pensando em chamar Guedes para depor. Agora, os senadores querem aprovar um requerimento para Paulo Guedes esclarecer-se no Senado. Porque ele diz, né, que os parlamentares tinham dado um péssimo sinal e, além disso, classificou a decisão como um crime contra o país. E já falando que eles vão chamar lá para ele dar os esclarecimentos. E o governo pretende encerrar o episódio. E realmente, a gente está num momento assim, cara, mais do que tá certo, eu acho que o próprio Guedes entende que o marco do saneamento é a pauta mais importante, assim, uma das pautas mais importantes do momento da questão econômica, para continuar a retomada de empregos e a retomada da economia. Olha como é a coisa, olha como é o jogo, olha como é a dinâmica política. Essa palavra eu não falei aleatória, dinâmica política, vai fazer sentido com Felipe Martins. E aí, foi o que eu falei para vocês das pautas morais. E aqui a gente vai fechar tudo, vai envelopar, vai pegar o pacote de Felipe Martins para explicar tudo. Líder do governo no Congresso vê chance de reeleição de Maio Columbre. Lá, deu entrevista,
O Ricardo Barros, ele já fala, ó, não, pô, essa questão é real, o Supremo já tá olhando mesmo, possivelmente existe a possibilidade deles tentarem uma reeleição, mas, aqui, ó, não respondeu se o governo vai apoiar o Mael Colombo. Tá naquela. Para que falar que não vai apoiar? Se ele fala que não vai apoiar, eu vou falar, pô, aí, ó, Bolsonaro. Aí Maia já vai fazer gosto ruim. Aí Alcolumbre já vai fazer gosto ruim. Tem que ficar quieto. Se fala que vai apoiar, aí o pessoal do outro partido fala, o pessoal do PP, pô, Bolsonaro, a gente não vai soltar, sei lá, Arthur Lira? Você agora vai apoiar o Maia? Não sabe. Não sei. Política, fazer política. E no final, olha, estamos todos nós aguardando o desfecho até a campanha começar de fato. E aí, o Ricardo Barros que fala aqui que a questão da pauta moral. Ele vem para falar que ele é um político de resultados. Ricardo Barros, o cacique do Centrão, que se tornou cacique do bolsonarismo, prometeu aprovar a pauta do governo. E disse pro Estadão, ó, ele tem um trânsito livre com o Maia, ele já foi líder de vários outros presidentes no passado, e ele ainda se dá bem com a oposição. A turma aqui diz que eu seguro o fio desencapado. Eu sou um político de resultados. Gente, eu acho isso aqui interessante. Um líder, realmente, ele tem que estar apto a conversar com todo mundo. Se é o cara que está indo lá para conseguir votos pro nosso lado, ele tem que conseguir a maior quantidade de votos possível. Eu não tô nem se o voto é do PT, se o voto for do PCdoB. Se tá votando em prol do que Bolsonaro e o povo brasileiro quer que seja aprovado, parabéns, amigo. Parabéns. Isso aí, eu grito até Lula livre contigo se faz isso daí. Se eu gritar Lula livre, tu vai votar para as pautas do governo ser aprovada? Massa. Mas aí, olha isso daqui. Só a pauta de costumes vai ficar de fora. E aí ele disse que vou trabalhar para aprovar os projetos de interesse do governo na Câmara. Reconheço que os partidos que são da base eventualmente não acompanham a pauta de costumes, porque interpretam não como uma pauta de governo, mas como a pauta do presidente. Ele está falando que a visão dos partidos é que essa questão dos costumes é uma coisa da cabeça de Bolsonaro. Não é uma pauta do governo. Ele está aí pelo governo. E aí agora é o fim do mundo e por aí vai, acabou, perdeu os costumes? Não. A dinâmica política, a dinâmica das forças. E aqui temos o Felipe. Isso daqui a gente já conversou várias vezes desde o dia 19 de junho. Mas voltemos a esse comentário aqui para você ver que o Filipinho, ele tinha uma certa razão e acho que ele, por estar dentro do governo, numa posição privilegiada, ele tá vendo o que tá acontecendo e deu umas dicas pra gente. Ó. E olha o que ele diz. A política real não se desdobra numa caixinha fenomenológica com condições ideais de temperatura ou pressão, sem qualquer atrito ou força oposta. A gente tá vendo aí. Quando tudo foi aprovado, quem esperava que a fala do Guedes ia gerar todo esse problema? Alguém esperava? Não, aconteceu. Quem esperava que no meio do nada, sabe, Bolsonaro estava em visita, o Rogério Marinho tem que largar tudo para resolver a questão da barragem? Ninguém esperava. Política não é assim. E ele diz, ó, do mesmo modo, governos não são tão coesos quanto gostaríamos e uma ação pode ser abortada ou tornar-se mal sucedida por isso. A gente nem todo governo é um bloquinho fechado, a gente tem 300 e tantos votos, por aí vai. O que é que está fazendo agora o líder, o Ricardo Barros, qual é a estratégia do governo? É conseguir mais votos, é formar uma base, tentar uma coesão mínima. Em algumas pautas ali ainda vai ter que ceder em várias coisas. E o Felipe continuou. Diariamente, um sem número de ideias, grupos e forças exercem pressão sobre os tomadores de decisão. Ou seja, várias pessoas diferentes das mais diversos grupos e ideologias estão lá botando pilha nos deputados. Deputado aprova isso, deputado aprova isso, deputado aprova isso, senador aprova isso, senador barra isso daqui. Tentando emplacar perspectivas, escolhas e ações específicas. O grupo mais atento e que se revele mais capaz em conjugar a pressão constante com a manutenção do acesso vence. Ou seja, quem consegue colocar pressão por mais tempo naquela pauta acaba vencendo. Sabe, tá ali. Desde quanto tempo a esquerda não vinha tentando aprovar aquele negócio do Fundeb? Fundeb. Sabe, queria a coisa. Foi e não achou um meio termo ali. Então lá. O pessoal todo dia bate. Aí eu já pergunto, qual é a pauta aqui? A gente fala tanto que não pode esquecer da pauta moral. Mas se eu perguntasse pra vocês hoje, qual a lei que vocês realmente queiram que aprove ou mude? Se não, essa daqui, tá? A gente vai começar por qual primeiro? Ou então quais? Pra gente botar pressão todo dia. Já fica aí na cabeça.
Vem daí a importância de encontrar meios para que o povo brasileiro em geral e o movimento conservador em especial encontrem um ponto de equilíbrio entre a crítica madura e a manutenção do apoio consciente aos atores capazes de dar concretude às suas pautas e aos seus anseios. A gente tem que trazer realmente um apoio consciente para o Ricardo Barros. Agora também tem que fazer uma crítica madura. Não é ir lá e sair xingando o cara. Gente, o cara é do governo, o cara meteu o gol aí pra gente, fez um gol, camisa 10, venceu aí, manteve o veto. Então, na hora de ir lá falar uma coisa com ele, tem que ir na manha. Tem que ir na manha. É política. Agora é a fase, amadurecimento. E aí, é preciso entender melhor a dinâmica do processo decisório dentro do governo. Olha o que eu falei, a dinâmica, como é que a coisa funciona, identificando a composição das forças capazes de exercer pressão e influência durante esse processo e trabalhar para tornar o movimento conservador uma das mais importantes variáveis nessa equação. Ou seja, o movimento conservador, nossas ideias, a gente conseguir mudar a impressão que a pauta moral, em vez de ser uma vontade de Bolsonaro, é a vontade do povo brasileiro e uma pauta do governo. Isso que a gente tem que focar agora. Tentar mudar isso daí. Mudar nosso jeito. Não adianta ser só reativo. Teve a questão, por exemplo, hoje, quem acompanha as redes aí, ontem, que foi hoje pra mim. Joyce colocou uma foto, tava lá, toda lá, sensualizando. O pessoal foi lá, cagou Joyce de piada, beleza. Agora tem um monte que foi xingar a Joyce, ofender mesmo, assim. Cara, isso não ajuda. Isso não ajuda. Aí depois a narrativa fala ali, estão xingando. É só aí o gabinete do ódio. Então não dá pra ser desse jeito. Tem que entender como é que as coisas funcionam e ir buscando resultado. E ele continua, não podemos esquecer que na política o que importa mesmo é o longo prazo, um período muito maior do que o tempo de duração da nossa geração. Estude a sessão do conservadorismo e por aí vai. E olha só, ele continua, sem a consciência disso, não será possível ao movimento conservador se organizar, se tornar relevante e evitar que seus planos sejam abortados, que suas ações de seus representantes se concretizem numa direção oposta aos seus interesses e que até sua existência seja ameaçada. E por fim ele termina, é necessário trabalhar para criar as condições para que a situação atual seja revertida e para que os abusos cessem. Por fim, e depois dos últimos desdobramentos e frustrações, está claro que isso depende de nós, o povo, e não de uma instituição ou de um único indivíduo, independente do cargo que ele ocupe. Toda a mesma pressão que vocês foram lá, primeiro, você vê, vocês foram lá colocaram pressão no Roberto Jefferson, rolou tudo que rolou. Depois vocês foram lá, colocaram pressão na cabeça da Lê, ela falou essas groselhas todas que ela falou. Acabou mostrando quem ela é. Gente, é ir de um em um. Óbvio que não é ir lá igual a doido. Mas aquela coisa, o povo tem que colocar pressão. Tem aí o marco do saneamento. Vai deixar passar? Não pode deixar. Você não pode deixar derrubar o veto, tem que deixar passar do jeito que tá. E aí você vê, essa semana tá marcada aí também, para terça-feira, segundo Maia, a lei do gás. A priori, tá tudo certo para passar com folga. Aqui, de acordo com o relator, a proposta não deverá enfrentar resistências, mas cabe a gente também ficar perto e analisar. Isso aqui é pauta, interesse do governo mesmo. O parlamentar espera uma redução de 30% no preço do gás, quando o mercado estiver funcionando com novas regras. E ele diz que ele não quer o gás, que o Brasil tem um dos gás mais caros do mundo, que atualmente custa aí mais ou menos $14 o preço do botijão. Que deve ser, os $14. Então tem isso daí, já está acontecendo. E aí o povo vai se organizar como? Estou mostrando para vocês. Do mesmo jeito que vocês conseguiram me influenciar, vocês conseguiram influenciar deputadas, a gente tem que correr agora atrás de nossas pautas. Pensar o que é que realmente a direita quer. O que é que a direita quer que aprove? Olha isso daqui também. Isso aqui é só um alerta, não tem nada dito, mas só para deixar no radar, né? Durante a semana, ver se tem algo novo. O Ministério Público quer impedir lives de candidato. Quem é que mais tem audiência quando faz live? É o pessoal da direita. Então, eu acho que uma medida dessa vai prejudicar mais o pessoal da direita, né? Então, fiquemos de olhos abertos. E aí, Carluxinho aqui, pra gente finalizar o vídeo, uma foto dele. É difícil, é irritante, é bacana ver muita coisa boa acontecendo. É cansativo, é desumano, mas vai. Então é isso, galera. Carlinhos tá aí, tá nervoso, ele vê que muita coisa chata acontece, muita coisa boa também acontece, é cansativo, é desumano, mas vai. Vamos nessa, não desiste, foco na missão, vamos focar aqui realmente no que é importante. Ah, não, ainda tem aqui uma foto aqui de Bolsonaro. Opa, peraí. Foto de Bolsonaro aqui pra mostrar, tava lá com o embaixador de Israel,
fazendo atualizações do acordo de paz. A gente saiu Emirados Árabes, nosso presidente é numa boa, piscininha, final de semana, camisa de time naquela. Então, meus amigos, por hoje é isso. Vamos ficar ligado e, gente, hoje em dia, as redes sociais, eles querem controlar tanto porque vocês possuem um poder. Quem ganha, quem mantém a pressão por mais tempo. Agora, pressão de forma madura, não é sair ofendendo ninguém. Por favor. Por hoje é isso, então. Fico por aqui, aquele grande beijo e abraço. Convida aí quem tiver interesse, legendar a entrevista, recortar, manda no WhatsApp. Quem quiser subir no canal de vocês no YouTube, galera, vamos tentar viralizar isso. Não precisa mandar o link do canal. Corta, recorta, manda os três que vocês acharem mais importante. Então, espero ver vocês em breve novamente.